a todos. Eu sou a Cleidivânia Cardoso de Oliveira, discente do Programa de Pós-Graduação em Biologia de Água Doce e Pesca Interior do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Sou orientada pela professora Flávia Kelly Siqueira de Souza, co-orientada pelo professor Diego Maia Zaccardi, e a apresentação que irei fazer da dissertação está intitulada como Estrutura Funcional das Assembleias de Lavas de Peixes em um reservatório neotropical, padrões espaciais e temporais. Os rios tropicais, eles vão abrigar a maior diversidade taxonômica de peixes de água doce da Terra, uma vez que na região neotropical já existem 6.200 espécies de peixes descritas, e segundo D'Agosto e Pina, 2019, na bacia amazônica, 2.716 espécies já foram descritas, em que 1.696 dessas espécies elas são endêmicas da bacia amazônica, e assim representando 20% da diversidade global. A dinâmica da ictiofauna amazônica, tanto ecológica como fisiológica, elas vão estar fortemente ligadas a fatores ambientais, como o período anual de chuvas, o nível fluviométrico da água e as variáveis limnológicas, como pH, condutividade. E tanto na bacia amazônica como em outras bacias brasileiras, esse fenômeno é conhecido principalmente como poço de inundação, em que vai estar relacionado aos períodos de chuva, tanto o período chuvoso e seco como na região, em que isso vai ocorrer uma flutuação do nível da água, ou seja, subida e descida das águas, e eles vão atuar não apenas na sobrevivência de alguns organismos aquáticos, mas também no início do processo reprodutivo de algumas espécies de peixes. E com isso, principalmente nos estágios iniciais de desenvolvimento de peixes, esse fenômeno ele vai influenciar tanto no padrão de distribuição, tanto espacial e temporal do ambiente aquático. E uma vez que é importante ressaltar que essas lavas de peixes elas vão possuir elas vão ser muito influenciadas pelo local, período e a intensidade reprodutiva. No entanto, todos esses aspectos eles vão mudar após a construção de uma barragem, principalmente trazendo impactos à dinâmica de população de peixes, em que afetando também a atividade reprodutiva dessas espécies, e em relação principalmente a fator espacial e temporal. Em relação ao fator espacial, vai haver uma mudança na estrutura geomorfológica do ambiente, e também em relação ao temporal, essa questão do período do nível fluviométrico, ele vai ser influenciado principalmente a abertura e fechamento de comportas. E a Amazônia, ela vem sendo centro de grande planejamento e construção de usinas hidrelétricas. Atualmente, no Brasil, já existem mais de 1.300 usinas hidrelétricas, e elas vão estar distribuídas nas principais bacias hidrográficas, como a Bacia do Paraná, a Bacia do São Francisco e a Bacia Amazônica. E essas usinas hidrelétricas elas vão ser responsáveis por 60% de toda a energia produzida no país. E apesar desses barramentos eles serem importantes para o nosso desenvolvimento econômico, eles vão alterar o regime hidrológico natural de um rio, em que podemos ver, vou colocar essa setinha, bastante, em que podemos ver aqui o antes e depois, após a construção da usina de Belo Monte, na Volta Grande do Xingu, em que houve uma mudança do percurso natural do rio para a questão da usina de Belo Monte, e também afetar tantos aspectos físicos, químicos e biológicos da água. Um desses exemplos como isso pode afetar tanto a água como esse ambiente, principalmente, após a construção de uma usina hidrelétrica, uma parte da vegetação que foi inundada, ela acaba entrando em decomposição, e em sua decomposição ela vai liberar tanto no meio aquático como na atmosfera gás carbônico e metano, em que isso podem causar um clima extremo, como tempestades e secas naquela região. E essas mudanças liminológicas que vão acontecer no reservatório, principalmente no eixo principal do rio, vão formar tantos gradientes longitudinais e transversais, em que eles vão possuir características hídricas diferentes
e podem acabar influenciando na distribuição das espécies de peixes. Segundo Thornton, 1990, o gradiente longitudinal ele vai ser classificado em fluvial, transição e lacustre, e que vão estar relacionados principalmente ao eixo principal do rio, em que houve mudanças tanto geomorfológicas, físicas, químicas e biológicas da água. A zona de fluvial ela vai ter uma característica muito semelhante à de um ambiente lógico, principalmente por estar próximos a tributários adjacentes, e com isso ela vai ser uma área que vai ser relativamente misturada e rasa, vai possuir uma maior quantidade de material e suspensão e de nutrientes, e dessa forma ter uma menor retenção de penetração de luz, e sua atividade primária, por causa dessa retenção da penetração de luz, vai ser considerada intermediária. Já na zona de transição, ela vai ficar entre esses dois ambientes, ela vai possuir uma maior sedimentação, uma maior elevação da penetração de luz e vai ser o principal ambiente com maior produtividade primária dentro de um reservatório. E o ambiente de lacustre, a zona lacustre, ela vai ser uma zona muito com características semelhantes de um lago, e por estar próximo principalmente à barragem, vai ter uma menor sedimentação inorgânica, e mesmo tendo uma suficiente penetração de luz, ela vai ser a única zona que vai possuir a menor produtividade primária. Já os gradientes transversais, eles vão estar relacionados a braços de reservatórios, que são antigos leitos tributários. E, segundo Agostinho e colaboradores, 2016, as construções de barragens elas vão ocasionar impactos da montante a jusante após a sua construção, em que vai ocasionar principalmente uma destruição de hábitats. E um desses exemplos é o hábitat paliteiro, que em algumas hidrelétricas se torna se tem um novo habitat. Vai ter uma alteração da biodiversidade, de tanto como a fauna como a flora, e também uma interrupção de processos bioecológicos. Um de dois exemplos que pode dar em relação a desses processos bioecológicos, a peixes, é a piracema, que é onde alguns peixes migradores eles precisam realizar sua migração para acontecer sua reprodução, e também a migração descendente de ovos e larvas de peixes, em que os peixes eles se reproduzem a montante de um rio, e suas larvas derivam em busca de locais adequados para seu desenvolvimento. Então, isso acaba trazendo um impacto em relação a essas espécies e as ovos e larvas de peixes. E essa mudança na fisiografia de ecossistemas fluviais, principalmente construções de reservatórios, eles são os principais causadores de impactos nas comunidades de peixes, uma vez que, segundo Kepler e colaboradores de 2022, essa mudança de ambiente lógico para o lêntico, como ocorre após uma construção de uma barragem, vai reduzir drasticamente aquelas populações que possuem uma longa longevidade, que são de grandes portes, e principalmente migradoras de longa distância. Um desses exemplos aqui são o Brachioplastoma e os Piaractos, enquanto vai oportunizar o aumento daquelas espécies sedentárias, de pequeno porte, e que vão conseguir se adaptar nesse novo ambiente, vão conseguir ter todo o seu ciclo de vida nesse ambiente modificado, como os ópeas, que são os ópeas, os ciclas e os ciclídeos, e eles vão conseguir ter todos os alimentos e vão conseguir aproveitar todos os alimentos disponíveis naquele novo local. E para entender como ocorre essa dinâmica reprodutiva da ictiofauna, estudos sobre ecologia de ovos e larvas eles são essenciais, porque eles vão permitir como essas espécies elas vão estar distribuídas espacial e temporariamente no ambiente aquático, os períodos de desova, determinar quais são os períodos de desova dessas espécies, e onde essas espécies elas estão se desenvolvendo, ou seja, o berçário. Dessa forma, esses estudos eles são essenciais para entender como essas influências antrópicas, principalmente essas construções de barragens, elas vão afetar a assembleia de peixes, principalmente na questão do aspecto reprodutivo das espécies que vão ficar montante da barragem. E a maioria dos estudos, para entender como ocorre essa dinâmica, tanto em um ambiente impactado ou não impactado, eles utilizam
a diversidade tradicional, que utiliza métricas taxonômicas, que são os estudos mais comumente utilizados, mas esses estudos eles acabam apresentando uma visão incompleta da biodiversidade, uma vez que eles só levam em conta apenas a identidade taxonômica das espécies e não as características da identidade biológica e as diferenças entre cada espécie. Mas nos últimos anos, para entender melhor como essas espécies elas estão distribuídas e organizadas nesses processos ecossistêmicos, a diversidade funcional ela tem sido utilizada, em que ela é baseada principalmente nessas características das espécies, para entender como elas vão estar organizadas nos ambientes. E para entender qual é essas características das espécies utilizadas, é importante entender o que são essas características que são os tributos funcionais. Para entender o que é um tributo funcional, segundo o Viola e colaboradores de 2007, vai estar relacionado ao desempenho de um organismo, ou seja, são as características que podem estar ligadas tanto aos aspectos reprodutivos, morfológicos, fisiológicos ou comportamentais do indivíduo. Para entender melhor, um desses exemplos é uma espécie de Piaractus em um ciclo, em que há um pacu e um tucunaré, em que os dois vão possuir tributos funcionais diferentes, tanto na questão de alimentação, migração e estratégia de história de vida, uma vez que os pacus eles não possuem cuidado parental, são espécies com estratégia alimentar onívora e são espécies migradoras, enquanto os tucunarés são aquelas espécies sedentárias que têm cuidado parental da sua prole e são espécies piscívoras. Então, esses principalmente são os tributos funcionais. E para entender melhor a diferença entre a diversidade taxonômica e a diversidade funcional, aqui temos dois grupos de espécies, em que o grupo 1 e o grupo 2, olhando pela diversidade taxonômica, esses indivíduos eles possuem a mesma riqueza de espécie, mas ao olhar o aspecto funcional, a diversidade funcional desses grupos, o grupo 1, que é composto principalmente por espécies de ciclídeos, eles vão ter uma menor diversidade funcional, uma vez que suas características vão ser muito parecidas, que são espécies que têm hábito alimentar piscívoro e são sedentárias, e possuem cuidado parental, enquanto o grupo 2 ele vai possuir uma maior diversidade funcional, em que essas espécies vão ter tanto características diferentes como espécies que realizam migração, espécies sedentárias, que têm alimentação diferente, que possuem e não possuem cuidado parental. Então, essa vai ser a principal diferença entre a diversidade tradicional e a diversidade funcional. A maioria dos estudos também tem utilizado a diversidade funcional para entender e avaliar a previsão de respostas a alterações e impactos em comunidade de peixes, principalmente após a construção de reservatórios. No entanto, a maioria desses trabalhos eles utilizam apenas indivíduos adultos e assim desconsiderando outras fases autogenéticas, e esses dados eles poderiam ser essenciais para entender de como essas oscilações e impactos ambientais eles podem ferir na atividade reprodutiva das espécies de peixes. Dessa forma, por meio desses traços funcionais, é possível entender de como essas funções ecológicas, como o hábitat, a locomoção, reprodução e a alimentação dessas espécies, elas vão suceder uma resposta ecológica para entender de como ocorrem essas variações, tanto espaciais e temporais. Um exemplo de diversidade de trabalhos que utiliza a diversidade funcional é de Arantes, colaboradores de 2019, que é um trabalho de revisão, que eles em que retratam sobre o impacto de usina hidrelétrica utilizando a diversidade funcional. Um dos exemplos é a da usina de hidrelétrica de Itaipu, em que antes da usina existiam espécies que possuíam grande dispersão, ou seja, grandes migradores, como os salminos e os pseudoplanctoma, e após o reservatório de Itaipu, houve uma diferença funcional, em que espécies com características como os plagiócitos e os ciclas foram mais abundantes dentro do reservatório e que possuem características sedentárias e uma alimentação onívora. E também, para a nossa região, a usina de Belo Monte, que trouxe alguns impactos também, tanto para a subsistência da pesca, como também funcional,
Um desses exemplos foi que, após a inundação lá da usina de Belo Monte, algumas corredeiras elas acabaram sendo inundadas e, assim, desaparecendo algumas espécies de loricarídeas, que eram importantes tanto ecologicamente, mas também como economicamente para a região. E é importante ressaltar que nenhum estudo foi realizado para entender e avaliar os padrões funcionais da Assembleia de Lavas de Peixes em um reservatório na Amazônia. Existem dois estudos recentes de Cajado colaboradores, 2021 e 2022, se não me engano, em que retratam sobre o uso da diversidade funcional para entender os aspectos reprodutivos no rio Amazonas. E o trabalho de Gogol é o único feito em reservatório, utilizando a diversidade funcional para entender a atividade reprodutiva das espécies de peixes e utilizando a diversidade funcional, que seu principal objetivo foi ver se existia uma diferença funcional tanto espacial como temporariamente no reservatório de Itaipu, em que não encontraram diferenças espaciais, mas encontraram diferenças principalmente as espécies migradoras, em que utilizam um período com maior chuva dentro do reservatório para sua reprodução. É importante deixar claro que para este estudo foi considerado que a captura de larvas de peixes no plâncton vão revelar as espécies que estão em determinado período reprodutivo, tanto na região ou época do ano, ou seja, as estruturas das assembleias de fitoplâncton elas vão ser resultantes de padrões no comportamento do fluxo gênico dos adultos, em que os traços funcionais utilizados eles vão ser os aspectos biológicos dos peixes dos adultos em função do ecossistema e de comunidade. Ou seja, os dados utilizados para os tributos funcionais desse estudo foi utilizado o estoque parental das larvas de peixes, ou seja, uma vez que se as larvas estão presentes, indica que os peixes adultos estão se reproduzindo dentro do reservatório naquele determinado período ou região. A hipótese do estudo foi saber se os componentes espaciais e temporais eles vão interferir na diversidade funcional das lavas de peixe no reservatório do Rio Curuaúna. O objetivo geral foi avaliar se o fator espacial e temporal eles interferem na diversidade funcional do estoque parental da lava de peixe no reservatório do Rio Curuaúna. E os específicos, primeiramente, foi identificar a estrutura taxonômica e os traços funcionais das lavas de peixes. O segundo foi averiguar quais variáveis ambientais elas vão atuar sobre a diversidade funcional da lava de peixes, considerando tanto espacial como temporal. E, por último, determinar se essa organização funcional da Assembleia de Lava de Peixes elas vão ser afetadas por fatores em escala temporal ou espacial. O estudo ele foi realizado na usina hidrelétrica de Curuaúna, em que esses estudos as coletas elas foram realizadas em 12 pontos amostrais, em que, segundo os ACAR de colaboradores 2021 e Santos colaboradores 2019, existe esse gradiente longitudinal no reservatório de Curuaúna, em que é dividido entre zona lacustre, zona de transição e zona fluvial, e desses 12 pontos, 4 pontos foram divididos em cada zona. A usina hidrelétrica de Curuaúna ela está localizada aproximadamente a 70 quilômetros de Santarém, no Pará. A sua inauguração foi em 1977, ou seja, é um ambiente represado há mais de 40 anos, possui características de água, é um ambiente de água clara, e na época que houve a construção da usina hidrelétrica, não houve a supressão da vegetação, então toda a extensão que existe uma influência do reservatório possui esse hábitat paliteiro. Os dados utilizados estão no banco. Para este estudo foi utilizado o banco de dados do projeto de composição e distribuição das Assembleias de Lava de Peixes no reservatório de Curuaúna, em Santarém, no estado do Pará. Essas coletas elas foram realizadas no período de um ano, de abril de 2016 a março de 2017, em que para as coletas elas foram realizadas em uma embarcação local,
em períodos diurnos e noturnos. Primeiramente, foram coletadas as variáveis limnologicas que foram utilizadas no estudo, que foi pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, temperatura e a turbidez. Após a coleta das variáveis limnologicas, foi feita rastro na superfície da coluna d'água, utilizando uma rede cônica de 300 micrômetros acoplada com fluxômetro. Esses arrastes eles foram por 5 minutos. E após esses arrastes, esse material, ele foi primeiramente, essas lavas elas foram etanasiadas, e após etanasiadas elas foram fixadas a formodas por centros e acondicionadas em potes de polietileno devidamente etiquetado e encaminhado para o laboratório. O esforço de coleta ele totalizou 288 amostras, que estão relacionadas a 12 pontos, aos 12 meses coletados e as duas turmas de amostragem. Os dados hidrológicos, tanto como a precipitação e a cota do rio, eles foram disponibilizados pela Eletronorte, e que, segundo o Vale Colaboradores 2016, o clima da usina hidrelétrica de Curuão, né, é considerado tropical chuvoso, em que o período de dezembro a maio são um período chuvoso e período de junho a novembro são um período seco dentro do reservatório. E a licença para a coleta de material biológico ela foi concedida pelo CISBio. Em laboratório, para análise do material biológico, primeiramente foi feita a triagem, em que ocorre a separação das lavas de outros detritos, como o zooplâncton e matéria orgânica. Após essa triagem, houve a quantificação desses indivíduos de cada pote, e após a quantificação, houve a identificação, em que foi utilizadas características morfológicas, morfométricas desses indivíduos, e também utilizada a regressão do maior indivíduo para o menor, segundo Nakatani e colaboradores 2021. As espécies elas foram identificadas ao menor nível taxonômico possível, e algumas espécies elas foram tombadas na coleção de referência de ovos e lavas de peixes, que fica situada no Laboratório de Ecologia do Ictioplâncton e Pesca Águas Interiores, na Universidade Federal do Oeste do Pará. Para a classificação funcional dos indivíduos, foi de acordo com as espécies encontradas durante o estudo, em que para a estratégia de história de vida foi classificada em intermediários, que são aquelas espécies que vão possuir entre 1.000 e 9.000 ovócitos grandes e vão possuir um cuidado parental intermediário. E esse cuidado parental intermediário ele vai estar relacionado àqueles indivíduos em que eles não cuidam, cuidam até certa parte de sua prole e em um certo momento não vão cuidar mais. Em espécies oportunistas, que vão ser aquelas espécies de tamanho pequeno, vão ter sua maturação muito precoce, sua desova vai ser parcelada sem cuidado parental. E já em relação a periódicos com maturação em tamanho pequeno e periódicos com maturação em tamanho grande, vai estar relacionado principalmente ao tamanho desses indivíduos e o tamanho dos ovócitos. Os dois não vão possuir cuidado parental, enquanto a espécie equilíbrio vão ser aquelas espécies que vão ter o tamanho corporal variável, vão ter uma baixa fecundidade e possuir cuidado parental. Já na estratégia de alimentação, foi classificadas em herbívoras, que vão ser aquelas espécies que vão se alimentar de material vegetal, como algas filamentosas, espécies onívoras, que são aquelas espécies que vão ter uma dieta mais generalista, e detritívoras, que vão ser aquelas espécies que vão ingerir tanto matéria orgânica particulada como as algas perifíticas, em planctívoras, que vão ser aquelas que ingerem fitoplâncton, tanto como o zooplâncton, as carnívoras, que vão se alimentar principalmente de peixes ou invertebrados aquáticos e terrestres, as piscívoras, que se alimentam de peixes inteiros ou pedaços de peixes, incluindo escamas e nadadeiras, e invertívoras vão ser principalmente aquelas que se alimentam de invertebrados. E para a classificação de estratégia de migração foram classificados em sedentários, que são aquelas espécies residentes que vão passar todo o seu ciclo de vida no ambiente lêntico,
distância, que vai ser entre 100 e 499 quilômetros, que vão migrar entre hábitats e planície. Média distância, que vão ser aquelas entre 500 e 1.500 quilômetros, que vão realizar tanto essas migrações laterais, também como as migrações longitudinais. E, por último, foi em relação à estratégia do hábitat utilizado, em que foi classificada em manobráveis nectônicas, que são aquelas espécies que vão possuir o corpo comprimido lateralmente e a posição superior da boca. Um desses exemplos são os tripórteos. As nadadoras nectônicas de alto desempenho, elas vão possuir um corpo fusiforme e a posição da boca terminal, como os hemiodontide. E os monobráveis epibentônicos vão possuir um corpo profundo e menos hidrodinâmico do que os monobráveis nectônicos. Um desses exemplos são os leporinos. E os bentônicos com natação lenta, eles vão possuir olhos localizados mais dorsalmente à boca inferior, como as tátias. E as bentônicas de natação rápida, elas vão possuir uma maior massa muscular e uma proporção da nadadeira caudal, como os pimelodides. Para a análise dos dados, primeiramente foi realizada uma padronização dos dados, em que a densidade de larvas elas foram padronizadas para um volume de 10 metros cúbicos de água filtrada. E após essa padronização da densidade de larvas, os valores de densidade eles foram transformados por Renningen, em que essa transformação consiste principalmente em reduzir o efeito das espécies mais abundantes em relação às espécies menos abundantes. E as variáveis ambientais elas foram submetidas à transformação do Z-score, que está relacionada para padronizar as escalas das variáveis ambientais. E para ver a relação das variáveis ambientais com as características funcionais do estado parental, tanto espacial como temporal, foi realizada uma análise de RLQ, em que há uma ordenação, em que utiliza 3 matrizes e elas são rodadas simultaneamente, em que a sigla R vai ser a matriz das variáveis ambientais, a L vai ser das espécies e a Q vai ser os traços funcionais. E após a análise de RLQ, foi realizada uma análise de Foucault-Corner para ver se houve diferença entre cada variável ambiental em relação a características funcionais das espécies. E para essas duas análises foi utilizado o modelo do tipo 6, em que consiste do modelo 2 e 4, para evitar o erro do tipo 1. Todas as análises elas foram realizadas no RStudio, utilizando o pacote AD4. Primeiramente, foram coletadas 3.728 larvas de peixes, em que foram classificadas em 7 ordens, 16 famílias, 22 gêneros e 27 espécies. As espécies, a ordem de caraciformes e siluriformes, elas foram a que tiveram maior quantidade de famílias, em que caraciformes teve 9 famílias e siluriformes 2 famílias. No entanto, a espécie mais abundante do reservatório foi Golbiformes, que é a espécie de microfilipinos tapadiacenses, em que representou aproximadamente 90% total dos indivíduos coletados. E para a análise de RLQ, o resultado foi que a distribuição das espécies ela estava correlacionada com as variáveis ambientais, mas não com tributos funcionais. E esse resultado ele se dá principalmente em relação ao modelo do tipo 6, em que no modelo 2 ele vai avaliar a densidade de larvas em relação às variáveis ambientais, tanto espacial como temporariamente, e o modelo 4 ele vai ver a densidade de larvas em relação aos traços funcionais. Então, na análise de RLQ, só deu diferença significativa no modelo 2, ou seja, as espécies elas estavam correlacionadas com as variáveis ambientais e não com atributos funcionais, assim rejeitando a hipótese inicial do estudo. E a análise de Foucault-Corner, ela não houve correlações significativas entre cada atributo funcional e as variáveis ambientais. A análise espacial de RLQ explicou no eixo 1 80,37% e 11,52% no eixo 2. Na análise de RLQ, nós vamos ter a figura
a figura A, em que vai representar como as espécies estavam distribuídas. A B vai ser os traços funcionais, a C as variáveis ambientais e a representatividade espacialmente. Podemos ver que, em relação ao espacial, não houve uma diferença distinta entre as zonas, tanto fluvial, lacustre, como transição. O eixo 1, espécies como Ritiodon microlepis, Laemolita, Pimelodus bloch, Schizodofasciatus, que possui características como periódicos pequenos, herbívoros, onívoros e de curta distância, eles estavam principalmente relacionados à turbidez, enquanto espécies de leporinos fasciatus e alquitários nucários, que têm características de monobravos epibentônicos, monobravos nectônicos intermediários e invertívoros, estavam principalmente relacionados ao aumento de precipitação e cota do rio, e essas espécies elas estavam mais presentes tanto no fluvial como no transição, enquanto a espécie de microfilipinos tapajocenses ela ficou separada das outras espécies, e isso pode estar relacionado principalmente por ser uma espécie que foi bastante abundante, mesmo tendo a transformação dos dados, ela ficou muito separada em relação das outras espécies, em que ela possui, desculpa, em que ela vai possuir características de tributos funcionais embentônicas, lênticas, vão ser oportunistas e espécies piscívoras, e vão estar relacionadas principalmente à temperatura e o pH, e elas estiveram mais presentes no ambiente de transição e lacustre. Com nossos resultados, eles indicam principalmente que as espécies migradoras elas estão utilizando a montante do reservatório ou tributários adjacentes, como sítios reprodutivos, e suas larvas elas derivam rio abaixo, procurando locais adequados para seu desenvolvimento. No entanto, espécies com traços funcional de migração de longas distâncias não foram encontrados no nosso trabalho, e esse resultado colabora também com o trabalho de Zaccardi e colaboradores de 2021, que fez um trabalho também na usina de hidrelétrica de Curuaúna, e não encontrou espécies com esses traços, e segundo Arantes, colaboradores de 2019, espécies, após a construção de um reservatório, existem condições que são inadequadas, principalmente para essas espécies, e isso pode levar ao sumiço ou redução dessas espécies nesse ambiente aquático, e com isso... E com isso podemos deduzir que essas espécies ou elas têm uma abundância já muito reduzida nos reservatórios de Curuaúna, ou elas já não existem mais nesse ambiente. As maiores densidades de larvas, eles foram principalmente encontrados entre a zona de fluvial, de transição, na usina hidrelétrica de Curuaúna, em que os maiores foram realmente encontrados mais no de fluvial, e isso pode estar relacionado às características lógicas desse ambiente, por estar próximo a tributários adjacentes, e também, e assim mostrando que existe esse gradiente longitudinal, o efeito rio-barragem, na usina hidrelétrica de Curuaúna, e segundo o PLS, colaborador de 2015, isso pode também estar relacionado aquelas espécies em que não se adaptaram ao ambiente lacustre, assim, existe uma barreira ecológica entre esses ambientes, em que as espécies, principalmente com características migradoras, elas preferem ambientes com características mais lógicas em relação ao lêntico. E após a construção de reservatórios, acaba determinando que fauna de peixes ela vai colonizar esse ambiente que ele foi modificado. E segundo Araújo e colaboradores de 2013, espécies que possuem uma maior manobrabilidade, espécies sedentárias e migradoras, tanto de curta e média distância, elas tendem a se adaptar melhor nessas condições e assim, dessa abundância maior. E isso foi encontrado no reservatório de Curuaúna, em que essas espécies, como leporinos, fasciatus e serra-salmos, foram abundantes, foram traços funcionais abundantes no reservatório, e a maior questão de manobrabilidade pode estar relacionada principalmente a esse hábitat de paliteiro dentro do reservatório, como uma adaptação para essas espécies.
E já em relação à análise temporal, o eixo 1 ele explicou 76,27% e 14,34% no eixo 2. Aqui na análise temporal podemos ver que houve uma separação maior entre o período seco e o período chuvoso, em que segue o mesmo padrão em que aqui as espécies, aqui os traços funcionais e as variáveis ambientais, em que espécies como a Pimelodus block, a Nodus elongatus e Miorda gentris, que têm características tanto de migradores de curta distância, alimentação onívora, são nectônicos de alto desempenho e têm estratégia de vida de periódicos pequenos, estiveram principalmente relacionados à turbidez, enquanto octérios nucálios, leporinos fasciatos estiveram relacionados aos monobravos epibentônicos e invertíveis, com maior precipitação e a cota do rio. E essas espécies elas estavam principalmente relacionadas ao período chuvoso dentro do reservatório. Enquanto a espécie Microfilipinos tapajossensis ela estava relacionada que tem as características bênticas, lentas, sedentárias, piscívoras, oportunistas, elas estiveram relacionadas ao período seco, em que há maior temperatura, pH e condutividade elétrica. Bom, essa predominância de espécies periódicas, onívoras, herbívoras e migradoras, tanto de curta e média distância, estavam relacionadas principalmente ao período chuvoso do reservatório de Curuaúna, em que há um aumento da turbidez, oxigênio e a cota do rio, e isso acaba agindo como uma modulação dos aspectos reprodutivos e impulsionando principalmente a desova dessas espécies. E a turbidez, ela vai atuar principalmente no desenvolvimento inicial dos peixes como uma sobrevivência contra os predadores visuais e assim aumentando o recrutamento biológico desses indivíduos no ambiente. Já as espécies com características funcionais de peixes sedentários, piscívoros e bentônios estavam principalmente relacionadas ao período de seca no reservatório de Curuaúna, em que há um recuo da água e um aumento de temperatura e condutividade elétrica. E a espécie Microfilipinos tapajossensis, ela consegue se reproduzir melhor nesse período, em que ela possui, segundo Oliveira, colaborador de 2020, é uma espécie considerada forrageira e residente dentro do reservatório de Curuaúna, em que ela possui um ciclo de vida muito curto, um crescimento muito rápido e um alto potencial reprodutivo. E, segundo Agostinho e colaboradores de 1999 e 2016, espécies com essas características, elas conseguem ter uma maior colonização após a construção de um reservatório, após a construção de reservatório. Bom, e o... Desculpa. E essa questão de ciclo, o ciclo anual de chuvas, eles acabam influenciando principalmente tanto o período seco como o chuvoso. Foi possível observar que influencia na questão de alimentação, migração e aspectos reprodutivos dentro do reservatório de Curuaúna. E uma forma também que pode explicar esses resultados é que após a construção de reservatório, segundo o DAGA, colaboradores 2014, essas mudanças elas podem estar relacionadas, podem ter contribuído para uma homogeneização da ictiofauna, em que o que seria uma homogeneização da ictiofauna? Após a construção de reservatório, espécies com características e tributos funcionais semelhantes ficam mais presentes no reservatório, e isso pode estar relacionado principalmente ao reservatório de Curuaúna, que é uma usina hidrelétrica que não existe transposição, então pode ter ocorrido isso com os traços funcionais, por isso não deu diferença significativa em relação aos tributos funcionais, e assim existe uma perda dessa complexidade ecológica no ambiente, mas é importante ressaltar que isso é apenas uma suposição. Para confirmar esses resultados, é importante ainda realizar outros estudos, principalmente utilizando o índice de diversidade funcional para comprovar que houve essa homogeneização da ictiofauna, mas é algo que pode explicar o porquê não houve diferença em relação aos tributos funcionais desses indivíduos que compõem o reservatório, que compõe a Assembleia de Peixe do reservatório de Curuaúna.
Bom, e dessa forma, baseado na densidade de larva de peixes, podemos concluir. Ai, que eu quero tossir, desculpa. Bom, com base na densidade de larva de peixes, podemos concluir que a composição das espécies de peixes que se reproduzem no reservatório de Croaúna, ela vai mudar ao longo da variação espacial e temporal, com evidência, com evidência principalmente no trecho lótico, a montante que vai atuar principalmente de forma favorável para o recrutamento biológico e, e também, mesmo que o número de espécies ainda fossem pequenos, principalmente a espécie que foi mais abundante foi a Microfilipinus tapajocensis e as outras tiveram um número de abundância reduzido, né? Nesse ambiente foi reconhecido alterado, foi possível ver ainda traços funcionais nas espécies, diferentes tipos de traços funcionais, e essa questão de não ter encontrado diferença estatística nos tributos funcionais pode estar principalmente relacionada ao papel de substituição em que a espécie pode desempenhar nesse novo sistema que foi a questão do reservatório de Croaúna. Eu gostaria de agradecer principalmente ao Laboratório de Ecologia de Ictioplanta e Pesca Águas Interiores por ajudas, principalmente na análise do material biológico e nas coletas de campo, a Eletronorte por toda a logística em campo e principalmente pela disponibilização dos dados, a FAPEAM pela bolsa concedida durante os 2 anos de mestrado, a CAPES, a UIMPA e o BADPI pela estrutura durante as aulas, e ao Piatã, em que deu todo o apoio, principalmente no período que eu estou em Manaus, na parte de escrever e aprendizado. E obrigada.